Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade ao comentário sobre o livro, né? A Psicologia do Investimento Explicada, Martin J. Pring, episódio 3, né? A gente parou nessa parte que a paciência é uma virtude lucrativa. Então, dando continuidade aqui agora, tá? Lembrando todo mundo aí, vamos dar um like aí no vídeo, vamos compartilhar nas redes aí, para que mais pessoas possam vir assistir e a gente tentar transmitir um pouco aí de conteúdo desses livros, né? Então vamos lá. Muito importante é a gente manter o rumo no nosso trade system, tá? Então o ponto mais difícil de você ter um trade system é você manter a sua filosofia de trade system, né? A sua filosofia de investimento correta. Então, por exemplo, você monta um planejamento, né? Você tem que manter um plano. Quando que eu vou operar? Eu vou operar quando der o sinal assim, vou operar quando der o sinal assado. Como que eu vou operar? Eu vou operar quando romper, eu vou operar dessa forma, com o stop de tal jeito, vou levar o stop de tal jeito, vou fazer o parcial com tantos por cento, e assim vai, tá? Por que operar? Por que você vai operar? Qual o motivo de você estar fazendo aquela operação? Entendeu? Isso é muito importante. E o mais importante de tudo, no meu ponto de vista, tá? É o que? Quando não operar. Quando você não vai operar, quando você não vai fazer nada, isso é o mais importante. Então, quando você não vai operar, significa 80% do que quando você vai operar. Então, muitas vezes você olha e não tem nada. Então, por exemplo, de swing trade, eu estou praticamente a mês agora de setembro, eu devo ter feito umas 8 operações. Normalmente, um mês inteiro eu faço 30, 32 de swing trade, mercado americano. Porque o mercado não está bom, não tem entradas confiáveis, eu não vou ficar pondo em risco à toa. Você entendeu? Então, isso é uma das coisas mais importantes, tá? Quando você não vai operar, certo? Então, o que acontece? Você tem que ficar sempre alerta, né? Você tem que ficar, que ele fala de permanência flexível. Você tem que ficar lá olhando o mercado, olhando o mercado, olhando o mercado. Então, assim, você tem que ficar esperto porque o mercado pode mudar. Então, você está olhando o mercado de alta, você tem que estar sempre flexível, podendo visualizar uma lateralização, uma baixa do mercado. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes você não vai demorar para identificar essa mudança. Você tem que estar flexível a mudanças do mercado, tá? Porque isso pode significar que até você perceber que o mercado mudou, você já tomou 4, 5, 6 stop, 10 stop, já jogou o mês todo no lixo, porque você ainda está apostando na alta e o mercado já não está mais um mercado altista, né? Um mercado a favor, né? Um bullish, tá? E outra coisa importante, esqueça essa frase dessas operações. Desta vez vai ser diferente. Então, você montou seu trade system, você entrou na operação, a operação veio contra, desconfigurou completamente o seu trade system. Aí você fala, não, dessa vez ele não vai me estopar. Dessa vez ele vai voltar e vai para uma área positiva. Dessa vez ele vai voltar e eu vou ganhar dinheiro desse jeito. Muitas vezes isso não vai acontecer. Na maioria das vezes isso não vai acontecer, tá? Então o que é muito importante é você fazer o quê? É você seguir sempre o seu trade system. Se deu alguma coisa diferente do seu trade system, sai da operação, zera a posição. Não fique dentro de uma operação onde o seu trade system, onde o seu planejamento não está correndo da forma certa, tá? E outra coisa importante, números econômicos aleatórios. Então o que significa? Então você entra numa posição, aí começa a sair índice de casas, índice de não sei o que, índice de não sei o que lá, desemprego, ou número de emprego. Então, esses índices, principalmente para ações, no swing trade ou no day trade, não tem muita relevância, porque isso não vai mexer muito. Esses índices só têm relevância se você estiver operando no mercado futuro, que esse índice pode chacoalhar o mercado futuro. Mas em mercado de ações, que é o que o livro preza e fala principalmente, não tem por que você ficar olhando números econômicos aleatórios. Número de casas privadas, número de não sei o que, número de licença de construção, licença disso, petróleo. Então isso não vai alterar o andamento do seu trade, porque o preço desconta tudo. Quando esse índice sai, o preço já está descontando isso, porque isso já vem sendo descontado ao longo do tempo, por outras notícias, por outras coisas que o mercado já vem precificando.
Então, por isso é muito importante não ficar utilizando números econômicos aleatórios para basear suas operações. Tá? Você pode usar para ter uma base de macroeconomia, mas não para basear suas operações de day trade ou de swing trade, principalmente em ações. Tá? Vamos entrar agora na parte 2, que ele chama de a Horda de Wall Street, que é bem interessante. Tá? E ele fala que a gente tem que ter um novo olhar sobre a opinião contrária. Então, o que significa? Significa que você tem que sempre pensar da forma contrária do que está ocorrendo. Tem uma coisa interessante, por exemplo, que eu tento fazer bastante isso. Quando eu vou entrar numa operação, então eu olho a operação lá e falo assim, aqui está tendo um rompimento de pivô. Em vez de eu procurar motivos para eu entrar nessa operação, ali eu já vi que tem lá, está rompendo pivô, então por exemplo, né? Então você está lá numa operação, ele fez um pivôzinho, está rompendo o pivô. Em vez de eu procurar motivos para comprar aqui, por exemplo no swing trade, eu vou procurar motivos para eu não comprar aqui. Por quê? Motivos para comprar eu já tenho. Eu tenho um pivô, muitas vezes eu tenho uma média passando, entendeu? Eu tenho outra média aqui alinhada, tem volume, pô, tá legal. Por que eu não vou comprar aqui? Então eu sempre tento fazer essa visão contrária. Por que eu não vou comprar? O que está impedindo de eu comprar? O que é o ponto ruim dessa ação? Tem topos anteriores? Está numa congestão? Não está numa congestão? Está contra o sentido do mercado? Então isso é importante, né? Então o que ele fala? Quando todos pensam do mesmo modo, é provável que todos estejam errados. Que é uma outra forma de falar que a unanimidade é burra. Então quando você começa a ver que está todo mundo falando a mesma coisa, vai atrás. Mas por que eles estão fazendo isso? O que pode estar errado nesse pensamento? O que pode estar errado nessa análise que está todo mundo falando? Sei lá, a Vevar vai bater R$ 30. Aí como você começa a analisar e não consegue ver o porquê que vai bater R$ 30. Entendeu? Aí você começa a ver, então você tem que começar a procurar, você tem que ir contra. Então é primordial saber quando você deve ir contra essas opiniões. Não quer dizer que você tem que ir contra sempre. Então você tem que pegar essas opiniões, analisar essas opiniões, fazer a sua análise. Lembra que ele falou lá no começo? Para fugir dos experts, para fugir das notícias, fugir dessas coisas, porque é isso que acontece. Então você tem que saber quando ir contra, né? Lembrando que até no livro do Martin Pring, de análise técnica, ele fala que o movimento de euforia, quando você tem euforia do mercado, que está todo mundo falando para comprar determinada ação, provavelmente é o topo. Então você tem que saber quando ir contra, porque você vai identificar o topo. E você vai fazer o quê? Você vai esperar um sinal de venda para vender. Por exemplo, né? Quando for um topo histórico, alguma coisa assim. Mas também não quer dizer que você vai vender só porque está todo mundo falando a favor. Se der sinal de compra, você pode comprar. Mas você tem que tentar olhar a parte contrária disso, né? Então consiste em treinar a mente para que ela não considere direções opostas às das opiniões do público em geral. Para que ela considere, desculpe, as direções opostas do público em geral. Então, se o público em geral está falando que, por exemplo, a bolsa vai subir, você tem que treinar a sua mente para que ela também consiga observar, independente do que os outros estão falando, que a bolsa vai cair. Não quer dizer para você ir contra sempre, é o que eu estou falando. Então, por exemplo, faça a sua análise. Eu estou analisando aqui, eu acho que a bolsa vai cair. Está todo mundo falando que vai subir. Mas a tua análise, o que você está vendo, porque isso vai interferir na sua operação. Então, se você está vendo que vai cair, e você vende, e você começa a levar em consideração que está todo mundo falando que vai subir, você acaba estopando e a ação vai no gain. Já aconteceu milhares de vezes isso comigo. Eu entrar numa operação, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, OBV, rompimento, tá tudo legal. Aí todo mundo começa a falar, não, porque vai cair, porque vai cair, porque vai cair, porque tem divergência, porque tem isso, porque tem aquilo, blá. Eu vou e stop. Aí dá 2, 3 dias a ação dá uma disparada e vai no meu alvo, que eu tinha colocado antes. Então é muito importante fazer essa consideração, né? Você considerar que o ativo ele pode estar em direção oposta do que está todo mundo falando, porque nem todo mundo está tendo a mesma visão que a sua. E muitas vezes as pessoas não têm visões próprias delas, elas pegam a visão dos outros e começam a divulgar isso, tá? Então isso pode gerar um problema na sua análise, tá? Então vamos lá, tá? Não se deve ir contra, é isso que eu estava falando, não se deve ir contra só porque tem que ir contra. Você tem que chegar às razões pelo qual a galera pode estar errada. Então tá todo mundo falando que uma determinada ação vai subir, aí você vai analisar a ação. Aí você começa a ver, não, mas aqui não tem rompimento, não tem volume, não tem OBV. Pelo contrário, eu estou vendo um pivô de baixa. Então por que eu vou comprar se eu estou vendo um movimento de baixa?
só porque o cara falou que o fundamento X, Y, Z, porque o market share, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Não, se eu estou vendo que tem condições de eu ir contra, e tem razão para a galera estar errada, para eu ir contra, eu entro contra, não tenho problema nenhum com relação a isso. Né? E quais as razões que a galera pode estar errada? Porque a galera, muitas vezes, as pessoas veem o cara falando, Cogna é isso, Vevar é aquilo e tudo mais, e o cara fica com vergonha de falar contra. Ele fica com vergonha de ir contra a galera. Então o que acontece? Muitas vezes o cara, com vergonha de ir contra, entra na onda e vai a favor. Mas muitas vezes ele nem analisou, ele nem viu, ele não sabe o que ele está falando, porque tá todo mundo falando, vou falar também, tá todo mundo falando, tá legal, então é legal, tá na moda, então a moda é falar que Vevar é 30, que Cogna é 10, e o cara vai falando, vai entrando na onda, e assim que acontece essa onda de manada aí que a gente vê muito, né? E você tem que ver o que é que pode dar certo, o que é que pode acontecer em um cenário de desespero econômico também. Então, por exemplo, você está vendo aquela ação, você tem que analisar todos os aspectos. Né? E você vê que ele frisa muito isso. Dentro dessa ação do Melted System, o que pode dar certo e o que pode acontecer se isso aqui entrar num desespero, se dá um cisne negro. Então, assim, você tem que saber onde é seu stop, o que pode acontecer se o mercado vir contra. Então você tem que estar preparado para todas essas opiniões, para todas essas opções, né, que a ação pode fazer. Lembrando que o mercado, ele faz o que ele quiser. Tá? Você vai reagir ao que o mercado vai fazer. Né? Então, aqui a gente vai falar um pouco de como forma essa bolha dessa opinião. Né? E como que ela forma e como que ela estoura. Então, os passos para a bolha se formar é da seguinte forma. Né? Então, a bolha, né, é um conceito verossímil, aponta uma revolucionária infinita. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo do Bitcoin. Então, as pessoas começam a comprar, quando ninguém conhece, por exemplo, e começa a dar lucro, começa a dar lucro, começa a dar lucro. Então a pessoa pensa que é um negócio revolucionário, infinito, que nunca vai acabar, que vai dar lucro pro resto da vida. Começa por aí. Aí tem uma disparada de capital para um determinado ativo, como por exemplo o Bitcoin, e o mesmo dispara e começa a chamar atenção. Então vamos pegar outro exemplo, então Magalu. Então Magalu começa a subir, era uma ação que ninguém dava nada. Então o capital da bolsa começa a entrar nesse ativo da Magalu, começa a disparar, começa a chamar a atenção de outras pessoas. A ideia não pode ser contraditada, porque ela está subindo, não tem nenhum fato que fale ao contrário. Né? De maneira irrefutável, ela continua subindo, as pessoas continuam investindo, continuam ganhando dinheiro. Né? Aí no quarto, a ideia tem poder e força de atração independente nesse ponto. Então, as pessoas não precisam falar mais nada, porque as pessoas estão vendo que a ação está subindo, não para de subir, continuam investindo. Né? Então, os números começam a superar bases não antes vistas. Por exemplo, a Tesla chegando a $2.000, uma Amazon chegando a $3.000, entendeu? Então começa a superar bases que nunca ninguém tinha visto. Por exemplo, a Magalu 250, acho que foi R$250, aí fez split, já chegou, bateu quase R$100 de novo, né? Os novos preços são ratificados pelos experts. Então os experts começam a falar, não, tá barato, o potencial dela é maior, o potencial dela é 300, é 400, é 500, entendeu? Então eles começam a ratificar esses preços por motivos que só eles sabem, né? Então aí começa o temor de quem está fora perder a oportunidade. Você vê que tudo até esse ponto começa a ratificar essa explosão dessa bolha. Então quem está fora começa a pensar assim, nossa, eu não peguei, não comprei Bitcoin, não comprei Magalu, vou comprar porque ela vai continuar subindo, estão falando que ela vai dobrar de preço, que ela vai triplicar de preço, você entendeu? Que ela vai crescer, que ela vai explodir no mercado digital, e isso aqui, tá? E começa o pessoal que está de fora, tem medo de perder a oportunidade, começa a entrar no ativo também, a querer operar esse ativo. Né? Então os empréstimos se deterioram em padrões indiscriminados. Então o que acontece? As pessoas começam, isso por exemplo a parte de construção, essas coisas, as pessoas começam a pegar empréstimo, porque começam a se alavancar, né? Começam a se alavancar nas contas, por exemplo, então a pessoa começa a comprar Magalu, vê que não para de ganhar, ela começa a alavancar, então ela começa a usar alavancagem, começa a usar margem, começa a usar todas essas coisas, né? Aí algumas pessoas dentro dessa bolha
começam a ficar importantes, sabe? Porque o fulano falou e ele acertou, o fulano secando, são os experts, né? Então a bolha resiste, começa a resistir e ela não estoura, ela começa a ficar cada vez mais inchada, cada vez mais inchada, e parece que nunca mais isso vai terminar, né? Então os ganhos rápidos quase sempre resultam em fraudes e práticas duvidosas. Então aí começa a vir aquelas pessoas que falam, invista com a gente, a ação deu 300%, 400%, quem investiu já tem 1000% de ganho e tudo mais. Então começa as práticas de fraudes. Então, coloque seu dinheiro aqui, eu garanto 50% ao mês para você, investir em ações. Então isso começa a ter essas práticas duvidosas, né? E quando ela atinge o auge, aí começa as possibilidades dessa insustentabilidade do ativo. Então, começa a sair os balanços, começa a sair as opiniões dos bancos, os ratings, começa a falar que super comprado, sobrecomprado, que vai demorar 100 anos para te pagar em dividendos o que vale a ação. Então você começa a ter esses padrões, né? Essa prova da insustentabilidade do preço. Tá? Aí então a bolha explode. Tá? Então quando a bolha explode, você começa a ter um aumento de preço suficiente para promover um fluxo de oferta nova. Então, ela ainda continua subindo mais um pouquinho, né? Ela continua subindo mais um pouquinho, continua inchando mais um pouquinho antes de explodir. Aí um aumento de custo de juros. Então, o que acontece? Por exemplo, as corretoras e outras distribuidoras de valores imobiliários começam a ver que o pessoal está alavancando muito e começa a ver que isso aí vai dar merda. Aí o que os caras começam a fazer? Começa a aumentar o custo de juros dessa alavancagem ou dos empréstimos, porque começa a ter uma demanda muito grande e uma oferta muito pequena. Então esses juros começam a subir. Né? Então a tendência é ficar cada vez mais caro esse empréstimo. Né? Aí de repente os preços entram em colapso. Né? Então as contas já não tem mais garantia, a necessidade de ficar líquido, né, do cara zerar aquela operação, supera qualquer expectativa de ganho. Por quê? A corretora começa a chamar margem, o cara tem que pôr mais dinheiro, porque o cara está alavancado. Então o cara começa a ter que fechar a posição. Né? Aí começa a vir a descoberta das fraudes. Ah, fulano fez uma fraude assim assado para investir em tal lugar, em tal coisa. Aí começa, né, a corrida para desmontar as posições, para prender as pessoas e tudo mais. Isso acontece em vários lugares do mercado financeiro. Isso aí tem vários lugares históricos que aconteceu isso, né? Aí você tem as intervenções dos órgãos governamentais. Aí vem a CVM, aí vem Banco Central, Polícia Federal. Então começa a desmontar toda essa parte da bolha, aquelas coisas fraudulentas, propagandas enganosas e tudo mais. Né? Então, o importante de tudo isso na bolha, né, desse inchaço, dessa explosão e tudo mais, que você tem que identificar. Por isso que é importante você considerar as alternativas. Porque muitas vezes você identifica uma bolha dessa. Quem sempre chama muita atenção para isso, por exemplo, é o André Machado. Muitas vezes você tem que considerar essas coisas. Então, porque você considerar a opinião contrária, muitas vezes você consegue pegar uma boa oportunidade dessa de ir contra uma operação dessa, por exemplo, quando ela der sinal de ir contra, ao invés de você estar dentro e ficar desesperado para sair. Tá? Então você tem que considerar as alternativas, que são os requisitos da opinião contrária. Considere as alternativas de ter uma opinião contrária. Então, como que tá as coisas? Ah, não, tá assim assado. Não, realmente eles têm razão. Não, eles não têm razão. Isso aqui dá para ir contra, isso aqui não dá, né? Lembra que as pessoas gostam de concordar umas com as outras, principalmente quando elas não sabem o que elas estão falando. Então, por exemplo, a pessoa fala alguma coisa para ela não sabe o que a pessoa está falando. Ah, porque o PL da empresa assim, acessado em relação à geração de caixa. Às vezes o cara não sabe nada de balanço. Aí o cara fala, não, é verdade, a empresa vai explodir porque ela está gerando isso, está fazendo aquilo, ela não está gerando caixa, mas o PL dela é bom, mas ela paga bons dividendos e blá, blá. Então o cara não sabe o que está falando, está ouvindo o outro falar um monte de asneira no ouvido dele, só que ele tem vergonha de discordar da pessoa, porque ele não sabe o que ele está falando. Então se ele discordar e a pessoa debater com ele, ele vai ficar sem graça. Então o que ele faz? Ele concorda e começa a divulgar isso para frente. Então você tem que ficar sempre prestando atenção nisso, né? E de onde vêm as opiniões? Quem está dando essas opiniões? Essas opiniões são de pessoas que você confia? São de pessoas que você acompanha? São pessoas que normalmente dão opiniões corretas? Então isso é muito importante. Você analisar todos esses pontos. Né? Então, ó,
quando ir contra, né? Então fala aqui, ó, ir contra pode ser lucrativo, porém deve-se saber quando ir contra. Então você tem que saber quando você deve ir contra, fazendo as análises. Então você vendo se a manada tem razão, se não tem razão, se está barato, se está caro e por aí vai. Decidir se o consenso está num ponto de retorno de longo ou curto prazo. Então você tem que decidir em que ponto que esse consenso está. Se está no início de uma bolha, se está no final de uma bolha, tudo isso você tem vários sinais que podem te mostrar isso, né? Por exemplo, manchetes, reportagens, capas, mídias, né, mídias sociais, televisão. Então, quando começa a sair muita coisa na mídia, muita manchete, muita reportagem, é porque você já estourou, já está lá quase para estourar essa bolha, né? Então, você começa a ter sinais por indicadores mais sutis. Então, você começa a ver, por exemplo, o OBV não combina com o movimento da ação, o IFR está muito sobrecomprado há muito tempo, né? Então, você pode ver, por exemplo, volume, o ROC, você tem vários indicadores que podem te indicar uma divergência, o MACD, entendeu? Então isso tudo você tem que ir analisando e percebendo em que ponto que você está dessa bolha, por exemplo, né? Que ponto que está dessa manada, desse consenso, né? Os livros mais vendidos, então começa a sair títulos assim, como fiquei rico na bolsa, como fiquei rico operando Magalu, então você pode procurar que tem um monte de livro assim, né? Fique rico operando na bolsa, 5 maneiras de você ficar rico operando ações de varejo. Então, você tem um monte de coisa assim, né? E os indicadores de sentimento, principalmente sobre comprado, sobre vendido, né? E outros indicadores de sentimentos que tem no mercado. Então, indicadores de sentimento também, por exemplo, sentimento do comércio. Então, tem lá os indicadores de sentimento do comércio. Então, se der mais de 50%, é porque é um indicador positivo. Se der menos de 50%, de 50% é porque você tem uma retração no sentimento e tudo mais. Tem uns que é a partir de 100%, né? Então, acima de 100%, aquele setor, por exemplo, ele está otimista, e abaixo de 100%, ele está pessimista. Então, isso tudo são ferramentas que você tem para identificar em que ponto que isso está. O que está acontecendo? Será que onde eles estão tirando esses dados? Da onde eles estão analisando isso para chegar nesse ponto? Tá? Então isso é muito importante. Tá? E uma coisa que ele fala assim, como que você pode lucrar a partir dos noticiários? Né? O que acontece é que o que a gente fala, todos os livros de análise técnica falam, que o preço desconta tudo. Né? Então, a notícia que você acabou de ver divulgada, ela já está descontada no preço. Por quê? Você acha que os megafundos, os bancos, que são os investidores que têm dinheiro, que compram as ações, que estão sempre lá negociando as ações, você acha que ele não sabe aquela notícia antes de você? Ou você acha que você vai descobrir pelo canal do Telegram, em primeira mão a notícia e vai operar antes deles? O cara que conta a notícia para você, provavelmente ele já é de um fundo, ou de um jornal, de alguma coisa que ele já pegou isso de outro grupo, que pegou de outro grupo, então já rodou 4, 5 grupos, 5 investidores, 100 investidores antes de chegar para você. Então isso é muito importante de saber. Então que nem o cara fala assim, não, porque eu tenho um amigo que trabalha na empresa assim, que falou que vai acontecer isso. Então quando essa notícia chega para você, o mercado forte mesmo, que tem grana, já está sabendo disso há muito tempo, né? Então como você pode lucrar a partir da análise da reação do mercado no noticiário? Então é o que eu falei, você tem que lembrar que o preço desconta tudo, começa por aí. A reação do mercado foi antecipada ou foi posterior à notícia? Então você tem como saber isso. Então, por exemplo, você tem como saber se o OBV rompeu, se você teve um advanced breakout, se um breakdown. Então você tem que ver dentro do mercado, né, da ação, se ela já reagiu. Muitas vezes quando você vai olhar, você recebeu a notícia, você vai olhar, a ação já subiu 10%, quer dizer, o mercado já descontou. Não tem mais o que você fazer ali. Você pode pegar uma coisa contrária. Então, quando sai a notícia não é tão boa quanto o mercado esperava, aí a ação volta os 10% de novo para baixo. Aí você pode ganhar dinheiro em cima desse retorno, por exemplo. Né? O famoso sobe no boato, cai no fato. Né? E a questão dos desastres naturais. Os desastres naturais são os únicos que o mercado não consegue precificar. Por exemplo, um Brumadinho, desastre de Mariana. Então você pega um Covid. Então são coisas naturais, um vulcão que explode, um terremoto. Então esses são desastres naturais que o mercado não consegue precificar, porque não dá tempo do mercado precificar. É uma coisa muito instantânea. Então esses você consegue ganhar dinheiro. Agora,
tentar ganhar dinheiro com notícia, operando notícia, é muito difícil, tá? Então vamos lá. Como lidar com corretores e administradores de recursos de maneira esperta? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, tá? Qual é o papel do corretor de seguros? Da bolsa. O que o corretor faz? O que a corretora faz? Né? Como que eles ganham dinheiro? Tem que começar por aí. Qual o papel da corretora? A corretora ela tem que distribuir os títulos mobiliários e ganhar dinheiro em cima do que? Da corretagem, de indicação. Então ela quer que você gira, ela não quer que você compre o papel e esquece lá o resto da vida. Ela quer que você compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, o mês inteiro. Quanto mais você comprar e vender, mais ela vai ganhar. Quanto mais você ligar para lá e pedir para ela comprar ou vender para você, ou fechar uma posição que você vai pagar a corretagem cheia, para ela melhor. É assim que ela ganha dinheiro. Isso não quer dizer que a corretora vai ser boa ou ruim por causa disso. Mas aí o que você tem que analisar? Primeiro, você tem que analisar os custos da corretora, quanto que ela vai cobrar para você para fazer a corretagem, para fazer as suas operações. Se ela fornece material de casas de análise específica, o que as casas de análise falam sobre a corretora, as calls, se ela dá call, se ela não dá call, como funciona as calls dela, quem é que faz as calls, né? Como que faz todo esse processo, né, de chamar atenção para algumas operações, porque muitas vezes o que tem corretora que faz, que a gente consegue perceber isso olhando o gráfico, é que muitas vezes você tem uma ação, por exemplo, que ela já subiu muito e a corretora não falou nada. Aí a ação está lá em cima, a corretora começa a falar, não, porque tem que comprar, porque a ação vai dobrar de preço, porque agora ela vai, porque agora... Mas, tinha que falar isso quando a ação estava 10, 15% para baixo, não agora que ela já subiu 15%. Por quê? Muitas vezes ela precisa gerar fluxo comprador na ação. Então, muitas vezes, investidores ou fundos que ela administra conseguir sair dessa ação. Porque às vezes compra lá, sei lá, o cara compra 1 bilhão em uma determinada ação, só que o mercado não tem liquidez para sair dessa ação. Então o que acontece? Ela precisa gerar notícia em cima daquela ação para aumentar o fluxo da ação para que ela consiga desmontar a posição dela na ação, né? E também é muito importante as funcionalidades dos home brokers, né? Do home brokers, do sistema. Então, se ela fornece um profit, se ela fornece um trade, né? O custo desses sistemas, porque o sistema é muito importante para a gente operar. Tá? Então, quando a gente vai escolher uma corretora, um corretor, um assessor de investimento, né? Por exemplo, nada contra, inclusive eu tenho assessores, converso com eles e tudo mais, não tem nada contra isso. Mas você tem que entender que o assessor ele vai querer ganhar o dele, né? Então, se ele fizer uma boa assessoria, se ele te der boas indicações, se ele te ajudar, ele vai ter direito à corretagem lá que você vai pagar, as comissões que você vai pagar para ele, dependendo das operações que você fizer, tá? Mas tem lugar, você tem que saber de quem que você está pegando isso. Você tem que saber de que lugar que você está pegando isso. Porque a gente sabe que tem muito picareta no mercado, então tem que ficar esperto. Beleza, pessoal? Então, ó, dá uma olhadinha nesse vídeo, pega o livro, dá uma olhadinha no livro, folheia. Tem bastante caso no livro. Ele conta casos de bolha, conta casos de picaretas. Então, o livro é interessante porque ele vai esmiuçar um pouco mais esses temas, né? E espero que vocês tenham gostado. Depois, o próximo vídeo, provavelmente, eu acredito que talvez seja o último. Talvez tenha mais 2 vídeos no máximo, tá? Pela quantidade de slides aqui. Mas espero que vocês tenham gostado. E já estou trabalhando já aqui o próximo livro para vocês, por enquanto é surpresa ainda. E em breve vocês vão saber. Tá ok, pessoal? Então, boas operações para vocês, bons trades e até a próxima.